Tá, agora só pra gente ir caminhando para o fim da nossa conversa, queria te perguntar. Você sabia que você está na Bíblia? Como filha de Deus. Não, quero dizer que você aparece na Bíblia. Não. Posso ler para você o texto que você aparece na Bíblia? Uhum. O texto está lá no livro de Apocalipse e ele diz o seguinte: Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Até aqui. Bom, imagino que não é o que você esperava, né? Nosso nome não está escrito na Bíblia. Mas o que está dizendo aqui? É uma visão que um dos apóstolos, aqueles que estiveram com Jesus, teve sobre o dia do julgamento. E ele diz aqui que ele vê os mortos. Ou seja, todas as pessoas que já morreram, incluindo eu e você. Porque um dia todos nós iremos morrer. A gente pode ter muitas incertezas na vida, mas uma certeza é a morte. Então, esse meio, onde que ele vê os mortos para serem julgados, está eu e você. Então, se isso for real, de que haverá um dia do juízo após a morte, como você acha que estaria a sua situação diante desse julgamento? Nem eu sei, nem você sabe. Eu acho que nenhum de nós sabemos, porque às vezes o que a gente julga como pecado, como uma coisa que pode ser contraditória à Bíblia, às vezes nem sempre é o que Jesus julga como errado ou o que ele vai julgar na hora do testamento. Porque às vezes uma atitude que a gente fez no passado ou uma atitude que a gente fez no futuro pode mudar tudo. Então eu acredito que nenhum de nós vai saber até de fato acontecer, até de fato nós morrermos. Então eu acho que a gente tem que viver o agora e com discernimento. O mais próximo do que a Bíblia fala sobre comportamento, sobre atitude, sobre bondade, sobre a gente ter empatia pelo próximo, né? Porque, claro, a gente não sabe o que de fato vai acontecer quando a gente morrer. Ninguém tem essa certeza, apesar das crenças, né? Apesar de todas as crenças, nenhuma delas vai de fato prever o que vai acontecer. Porque são várias religiões, são muitas crenças e cada uma delas fala que o julgamento vai ser de uma maneira diferente. Algumas chegam até próximas, só que a maioria fala que vai ser de uma maneira diferente. Mas você não acredita que existe uma verdade absoluta, mesmo que existem muitas opiniões? Porque, afinal, vou dar um exemplo, tá? Tem gente até hoje que diz que a Terra é plana, outros dizem que a Terra é um globo. Então não é porque um diz uma coisa ou o outro diz outra que nenhum dos dois está certo. Então, mesmo que haja muitas opiniões a respeito de como vai ser após a vida passar, se vai ter um julgamento ou como é que vai ser o julgamento, existe uma verdade. Eu sei que dizer que um está certo e outro está errado, hoje em dia isso soa arrogante. Mas é uma questão mais de lógica do que uma questão de ódio pela religião do outro, entendeu? Não tem como todo mundo estar certo ao mesmo tempo. Exatamente. Pois é, então, sei que deve haver respeito entre as visões, mas a questão é essa. Se, por exemplo, uma religião diz que o julgamento vai ser de um jeito ou diz que vai ser de outro, não tem como as duas estarem certas. Alguma delas não vai estar certa. Mas, voltando ao que você falou antes, você mesma disse que a gente deve seguir o que a Bíblia diz sobre a empatia e amor ao próximo. Portanto, a própria Bíblia, ela dá um padrão de como a gente deve viver. Eu queria citar algumas coisas que a Bíblia diz, ok? Até pra gente fazer um teste para ver como é que estaria a nossa situação. Por exemplo, a Bíblia diz que a gente não deve mentir. Aí você pensa, né? Quantas mentiras a gente já não contou na nossa vida. Diz que a gente não deve roubar. Aí muita gente já pegou algo que não era seu quando era criança, ou então já baixou algo pirateado na internet, enfim, algo do tipo. Jesus disse que se você se irar contra alguém e xingar a pessoa, você seria culpado diante de Deus. E que se você até olhar para alguém com uma intenção impura, no sentido de cobiçar a pessoa sexualmente, você também já teria pecado em seu coração. Foi algo que Jesus disse. Então, esses são só 4 mandamentos que eu falei, nem falei todos os outros que tem. Então, queria fazer uma pergunta, assim, com todo respeito, tá? Só pra gente analisar essa questão, que é, se por acaso você fosse julgada e tendo esses mandamentos como base, você acha que você seria inocente ou culpada? Claro que seria culpada, porque quem nunca acabou mentindo, quem nunca acabou pegando o que não é seu quando criança, quem nunca se irou com alguém, né? Tipo, claro que a gente às vezes já se irrita tanto com uma pessoa que já dá logo uma resposta. Então, se a gente for julgado por esses costumes até que básicos que a gente tem no dia a dia, metade das pessoas vai ser julgada. Eu acho que só os moldes não seriam.
Então, eu até diria que, na verdade, ninguém vai se safar. Porque a Bíblia diz o seguinte, que todos são pecadores. Todos já cometeram erros, todos já trouxeram algum tipo de chateação para o próximo, algo que não deveria fazer para o próximo, e por aí vai. Mas eu não estou dizendo isso para te julgar ou dizer que eu sou melhor. A questão é que todos nós cometemos erros, todos nós somos pecadores, e é justamente por Deus ser bom que Ele não pode deixar nossos pecados impunes. Pelo mesmo motivo que, por exemplo, um juiz, ele não poderia deixar o crime de um criminoso passar impune por ele ser bom. Porque já que Deus ele é infinitamente bom, ele deve julgar e condenar aquilo que para ele é mal. Tipo assim, eu considero você uma pessoa boa, mas o padrão da nossa sociedade não é o padrão de Deus. Porque se Deus é perfeito, o padrão de julgamento dele é muito elevado. Porém, estou dizendo isso não para dar uma má notícia, mas para trazer uma boa notícia. Existe essa má notícia, mas eu quero trazer para você a solução para isso. E a solução não é basicamente numa coisa que nós podemos fazer, mas uma coisa que Deus fez em nosso favor, que é a pessoa que você falou recentemente. Você lembra quem foi? Jesus Cristo. Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus amou eu e você de tal forma que Ele enviou Jesus há 2000 anos atrás. Jesus ele não veio só para ser um exemplo, Ele não veio só para ser um professor de moral, Ele veio para, principalmente, morrer em nosso lugar. Em outras palavras, a morte que era nossa, a punição que era nossa, Ele tomou sobre si na cruz. É como se você estivesse num tribunal pronto para ser julgada, condenada, e chega alguém e diz, juiz, espera um pouco, eu amo tanto ela que eu vou tomar o lugar dela. E aí o juiz manda tirar as algemas, você coloca em Jesus, Jesus é preso, condenado em seu lugar, mesmo não fazendo nada, e você fica livre. E Ele quer, naquele dia do juízo, que você esteja com seu nome escrito no livro da vida. E o nome escrito no livro da vida é para todos aqueles que creem em Jesus como seu único Senhor e Salvador e se arrependem dos seus pecados. Ou seja, nós não confiamos em nós mesmos, na nossa própria conduta, porque nós somos pecadores, entendeu? Jesus é o único que pode nos salvar. É isso que a Bíblia vai dizer. E sei que você tem sua percepção das coisas, suas opiniões, mas queria perguntar se essa ideia de que Jesus morreu por nós, ressuscitou e nos chama a crer nele e nos arrepender, faz sentido para você? Claro que faz. Faz sentido sim. Porque, como eu falei, eu busco sempre estar de braços abertos para todas as religiões, todos os tipos de crença. Porque eu acho que todas elas carregam um grande amor, uma grande fé. Então, eu acredito muito na história da Bíblia. Tipo, eu gosto de, às vezes, dar uma lida sobre alguns textos, né, sobre algumas coisas. Tipo, eu gosto de buscar, de querer saber mais, né, sobre o conhecimento sobre as crenças das pessoas. Né? Inclusive, a conversa que a gente está tendo é uma boa forma de abrir a minha mente. Então, tipo, eu gosto de sempre estar fazendo esse tipo de coisa. Quero finalizar por aqui e perguntar, você poderia pensar em tudo isso que conversamos hoje? Sim. Você aceitaria uma oração? Sim. Posso também te dar um materialzinho, caso você se interesse? Pode. Então, muito obrigado por falar comigo, tá? Obrigada também. O que você acha desse modo de evangelizar? Comenta aqui embaixo, dá aquela curtida que assim você ajuda o vídeo a aparecer mais aí pelo YouTube. Pega o link desse vídeo, espalha aí por todos os grupos do WhatsApp e nas outras redes. Se inscreve no canal e ative o sininho para você saber dos próximos lançamentos também. Valeu!